Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Abuia, bochechê, cofé para quem é de cofé, mutumbá para quem é de mutumbá, mucuyu para quem é de mucuyu. O vídeo de hoje, antes da gente adentrar de fato ao vídeo, eu quero deixar bem claro, certo, a todos, que eu tinha ficado de fazer uma live há umas 2 semanas atrás e infelizmente por motivos pessoais essa live não pôde rolar, certo? E eu havia solicitado de vocês, meus seguidores, tanto do Instagram como do Facebook como do YouTube, que me encaminhassem perguntas. E essas perguntas foram encaminhadas, inclusive muitas perguntas que eu vou ter que fazer de 2 vezes. Eu, infelizmente, não vai dar para fazer a live, mas como eu prometi a vocês que eu responderia estas perguntas a vocês, então eu resolvi fazer por aqui, por vídeo, ok? Vou publicar ele tanto no Instagram como no YouTube, para poder vocês terem a consciência de que não realizei a live, porém vim responder a pergunta a todos vocês, ok? E para início de conversa, a primeira pergunta que foi enviada, inclusive uma pergunta até polêmica, já começamos bem polêmicos, né? Eu tô olhando sempre para aqui, porque além de estar olhando as perguntas que foi anotada, certo? Também estou olhando aqui para a tela do computador, pois eu fiz ligação para poder ver a imagem como é que tá ok? Já que por live ficaria mais fácil de vocês me sinalizarem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Então eu mesmo resolvi fazer live comigo mesmo. Mas bora lá, né? Para a primeira pergunta. Como eu disse, no total foram, deixa eu verificar aqui corretamente, foram 34 perguntas e eu não vou conseguir responder isso tudo em um único vídeo. Então eu vou fazer 2 vídeos, tá ok? Para poder não ficar tão cansativo nem para mim nem para vocês que vão estar assistindo, tá bom? Mas vamos começar. A primeira pergunta que me foi feita sobre transexual dentro do candomblé. O que você acha sobre a vestimenta e funções destes trans dentro do Ilê? Primeiramente, temos que entender o seguinte. Estamos dentro da religião para cultuar o sagrado, para cultuar o orixá. E para o orixá, pouco importa a sexualidade ou a orientação sexual do indivíduo. De que adianta você se preocupar com a sexualidade, com a orientação sexual daquele indivíduo, sendo que aquele indivíduo tem um coração ruim ou faz as coisas para o sagrado como moeda de troca ou muitas das vezes tá só como passatempo. Então é muito mais válido você ter
pessoas dentro da religião que queiram algo sério, que queiram de fato cultuar o sagrado, do que uma pessoa que está ali por estar, certo? Mas respondendo a pergunta referente à questão da vestimenta, como foi perguntado, e função. Temos que entender o seguinte: independente da transexualidade daquele indivíduo, ele tem um sexo cujo qual ele nasceu, seja masculino ou feminino. Referente à questão da vestimenta, eu não vejo mal algum uma mulher trans se vestir como uma mulher ou um homem trans se vestir como um homem. Eu acho que isso não agride, não degrine nem o sagrado, nem a casa cujo qual esse trans frequenta. Assim como em relação à questão das funções. Sabemos que existem funções específicas dentro da nossa religião que são masculinas ou femininas. Independente desse trans se comportar, se vestir, se sentir como uma mulher, ele é do sexo masculino, ele nasceu do sexo masculino. Automaticamente ele não vai poder exercer funções que seriam femininas. Tipo, um homem, no caso uma mulher trans, não poderia ser um EQED. Assim como um homem trans não poderia ser um OGAN. Mas em relação à questão da vestimenta, eu, Odessura, não vejo nada que agrida à religião e ao sagrado. Ok? Eu acho que eu fui bem claro. Eu acho isso completamente natural. Infelizmente, ainda existe muito preconceito dentro da nossa religião. Preconceito esse que, sinceramente, eu não vejo um real motivo. Eu acho completamente besta. Mas, enfim, cada casa faz o que quer de sua própria casa. Então, cabe aquele indivíduo trans, a mulher trans ou o homem trans, se não se sente confortável e não é respeitado como tal dentro da casa, procurar uma casa que lhe aceite, ok? Enfim, bora lá. Para a segunda pergunta. A pergunta... lembrando, certo? Há um tempo atrás, eu fiz uma live justamente de perguntas e respostas e não identifiquei as pessoas que me enviaram as perguntas, até por pedido delas, certo? E desta vez também farei da mesma maneira, não vou identificar as pessoas, ok? As pessoas me mandaram a pergunta, eu vou estar respondendo. Automaticamente, quem me fez a pergunta vai estar acompanhando o vídeo, vai estar vendo o vídeo e vai saber que a pergunta foi sua, ok? O que você acha sobre Iaor novo ser levado para a igreja para o padre abençoar? Infelizmente, ainda existe esta prática. Eu acho lamentável, eu acho uma prática desnecessária, sem nenhum fundamento, certo? Apenas por um costume antigo, por tradição. Tradição essa que não tem, de fato, nenhum fundamento ritualístico dentro da religião. Não tem nenhum fundamento de fato ligado ao sagrado, certo? É simplesmente uma tradição antiga que veio da época da escravidão, onde os negros tinham que se esconder, né, atrás do cristianismo, e se criou essa tradição de ter que levar o Iaô para a igreja, para ser abençoado. Eu acho assim, eu cultuo deuses que para mim são autossuficientes para abençoar alguém, para como é que eu posso dizer? A palavra seria essa, abençoar ao noviço, né? Eu não vejo necessidade de um padre abençoar um Iaô. Eu cultuo um Deus que para mim ele é o suficiente, eu dou fé nele e ele seria
como é que eu posso dizer, me embolei, perdão, perdi o foco olhando para as duas telas, mas bora lá. Eu não vejo necessidade, certo, de se levar o Iaô para a Igreja Católica. Eu acho que o Deus que eu cultuo, os deuses que eu cultuo, os orixás que eu cultuo, eles têm o poder suficiente para me abençoar. Eu não preciso da bênção de uma outra religião, que não pertence à minha. Tá certo? Bora para a próxima pergunta. Ogã e Eked suspenso. São ogãs e equedes? Uma pergunta também um tanto que polêmica, né? Eu vou responder de acordo com o meu ponto de vista, com a minha visão, com o meu entendimento, ok? A casa que faz o contrário do que eu penso, do que eu prego, eu respeito. Cada um faz de sua casa o que quer. Cada um mexe sua panela do jeito que quer. Mas bora lá. Meu ponto de vista, o ponto de vista de Odessa. Um Ogã e Eked suspensos são Ogãs e Ekedes? Não. O ato de suspender um Ogã, de apontar um Ogã dentro do barracão, não faz dele um Ogã. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte. Nossa religião é uma religião iniciática. Sendo uma religião iniciática, toda e qualquer pessoa dentro dela, para alcançar um cargo ou um posto dentro da religião, precisa passar pela iniciação. Caso contrário, ele vai ser um Abian. Ok? A partir do momento que eu digo que uma pessoa que foi suspensa como Ogã ou Eked é um Ogã ou um Eked, eu estou desmerecendo aqueles que passaram pelo Runcó, que passaram pela confirmação, vamos dizer assim, dentro do preceito iniciático. O ato de suspender um Ogã ou um Eked, no meu ponto de vista, nada mais, nada menos é que uma indicação. Eu estou indicando você para aquele cargo. Não quer dizer que você vai assumir ele. Eu estou te mostrando, eu como orixá, estou te mostrando, certo, que aquele cargo é para você. Agora, para você assumir aquele cargo, você tem que ser iniciado. É um convite do orixá para aquela pessoa, para aquele indivíduo, se tornar um Ogã ou Eked. Mas isso só vai ser concretizado, só vai ser confirmado após a confirmação, após a iniciação. Enfim, porém eu vejo algumas pessoas, algumas casas, onde Ogãs e Eked suspensos têm o mesmo grau, a mesma importância que um Ogã, um Eked que foi iniciado. No meu ponto de vista, Ogã e Eked suspenso é Abian. Não é Ogã nem Eked. Ok? No meu ponto de vista, cada um tem que se pôr no seu lugar. Enfim. Mas, bora seguir. Esta pergunta, inclusive, foi feita por um Eked do Ilê, do Ebé, aonde eu sou iniciado, certo? Foram 3 perguntas que ela me fez. Eu não vou dizer também o nome dela, mas ela, ao assistir o vídeo, vai saber que a pergunta foi dela. A primeira pergunta que ela me fez foi: que conselho eu daria a uma pessoa que está prestes a se iniciar no candomblé? Primeiramente, a pessoa que está prestes a se iniciar no candomblé tem que estar consciente. Eu acabei de derrubar aqui um negócio, mas tudo bem. Tem que estar consciente do passo que ela está dando na vida dela. A iniciação, quando você se inicia no candomblé, se inicia para o orixá, você está criando um vínculo, um compromisso com aquela divindade. Automaticamente, você criando um compromisso, um vínculo com aquela divindade, você tem que cumprir com todos os preceitos, certo? Se você de fato
tem consciência do que é a religião, se você tem consciência do que você vai cultuar, do que você a quem você vai estar se entregando, certo? Vá em frente, siga em frente, certo? Temos que entender que a iniciação não é algo de brincadeira, é algo muito sério, tem que ser levado a sério, certo? É um passo muito importante em nossas vidas, certo? Então, para você que está prestes a se iniciar, ou para você que é a Bianca que quer se iniciar, vá devagar, vá com calma, conheça, estude, veja de fato se esta religião é para você, se de fato você está disposto a seguir todos os preceitos, todas as regras, tanto da religião como da casa, porque nós sabemos que cada casa tem a sua regra, faz a sua regra. Veja de fato, é isso que você quer para sua vida, certo? Se você tem consciência e tem a certeza de que é isso que você quer para sua vida, se jogue. Ok? A outra pergunta que ela me fez é: o que te levou a cultuar o orixá? Primeiramente, antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer um link entre essa pergunta e uma outra que ela fez, que foi: o candomblé você escolhe ou é escolhido? Primeiro eu vou responder esta última pergunta que eu falei, certo? Para depois responder a anterior. O candomblé você escolhe ou é escolhido? O candomblé você escolhe. Religião somos nós que escolhemos. Agora, o culto ao orixá, aí já é diferente, já é um outro assunto, certo? O candomblé está aí para todos. Agora, o culto ao orixá não é para todos. O que é que eu quero dizer com isso? Religião que faz somos nós, certo? Orixá, ele não pertence a uma religião. Nós introduzimos o orixá para a religião. O que, dentro da nossa religião, o que é mais sério? É a religião em si ou o que cultuamos dentro dela? Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Você escolhe a religião que você vai frequentar, vai adentrar. Agora, se você vai pertencer ao culto dela, é outra história. Eu acho que a minha resposta foi clara. E aí a pergunta que ela tinha me feito anteriormente é: o que te levou a cultuar o orixá? Primeiramente, voltando à pergunta que eu respondi agora, eu senti o chamado do orixá em minha vida. Hoje eu cultuo o orixá por ter fé no orixá. Mas minha fé no orixá não é simplesmente quando eu estou bem, o orixá está me ajudando. E quando eu estou ruim, eu não tenho fé. Não, eu tenho fé a todo momento. Esteja no momento bom, numa situação boa ou numa situação ruim. Esteja numa situação difícil ou numa situação fácil. Eu acho que o orixá, ele não está na vida de ninguém para fazer milagres, certo? O orixá está para te trazer equilíbrio, para te trazer harmonia. Agora, o que você vai conseguir ou o que você vai fazer com esta harmonia, com este equilíbrio, aí vai de cada um, certo? Então, o que me levou a cultuar o orixá, primeiramente, foi a fé que eu tenho neles. O amor que eu tenho a eles, a devoção que eu tenho a eles, o respeito que eu tenho a eles. Certo? Bora para a próxima pergunta. O que você acha sobre pai e mãe de santo não aceitar o filho homem rodar de pombogira? Aí eu respondo essa pergunta fazendo outra. O porquê uma pessoa, homem do sexo masculino, não poderia rodar de pombogira? Eu acho completamente normal. Não vejo nada de errado. Não vejo nada demais. Algo completamente normal.
Um homem que roda de Exu, um homem que roda de Caboclo, um homem que roda de Erê, um homem que roda de Orixá, ou um homem que roda de Pombogira, não vejo a diferença. O transe, a incorporação, não muda. O que vai mudar é aquela entidade que está ali. O que vai mudar é o momento em que você está em transe, certo? Mas o fato de ser homem incorporar um pombogira não vai afetar em nada a vida daquele homem, a masculinidade daquele homem. Seja ele seja esse homem hétero ou homossexual, não tem nada a ver. Então eu acho completamente normal, não vejo nada de errado. Ok? Aí bora para a próxima pergunta. Que essa pergunta agora vem até um pouco mais... como é que eu posso dizer? No meu ponto de vista, certo? De todas as perguntas que eu já respondi, certo? De todos os temas que eu já abordei. Essas perguntas que vão vir agora, elas têm um pouco mais de peso no meu ponto de vista. Por quê? Porque falam um pouco referente à questão de... Como é que eu posso dizer? Não chega a ser fundamento, mas sendo. Agora a pergunta que vocês vão entender. O azeite de dendê é usado nos orixás quente como representação da sua quentura ou é usado para esquentar o orixá que é frio? Primeiramente, vou tornar a repetir, é o meu ponto de vista referente a este assunto, tá ok? O que eu entendo, baseado em estudo, referente à questão do elemento azeite de dendê. Ele não serve para esquentar orixá algum. O azeite de dendê, a função do azeite de dendê no orixá, no ibá do orixá, certo? No ojubó do orixá, ele serve para apaziguar. Inclusive o azeite de dendê, se pararmos para observar, ele é utilizado em orixás que são guerreiros. Ogum, Oiá, Exu, dentre outros. O azeite de dendê, ele serve para apaziguar, somente isso. Não é para esquentar como muitos acreditam. Este é o meu ponto de vista baseado em estudos, ok? Eu não quero que ninguém aceite o meu ponto de vista. A pergunta foi feita para mim e eu estou respondendo o que eu penso. Bora para a próxima pergunta. Que aí vem um pouco mais... Eu adoro responder esses tipos de perguntas. Porque ao mesmo tempo que para mim é um desafio, para mim também é algo novo aqui no meu canal. São informações novas que eu passo para vocês. É verdade que o azeite de dendê não pode ser usado em Olufã, Oxalufã, por ele ser um orixá funfun? Não tem nada a ver com o fato dele ser funfun, certo? Por exemplo, Oxum, Oguiã, Olocum, são orixás também funfuns e levam azeite de dendê. Então, não tem nada a ver com o fato dele ser funfun. Oxalufã não leva azeite de dendê, assim como não leva sal, por ser um euó para esse orixá. É a quizila do orixá, específico de Oxalufã. Não tem nada a ver com o fato dele ser um orixá funfun. Aí as pessoas podem até se assustar com o que eu falei. Oxum, Oxaguian, Olocum, são orixás funfuns e levam azeite de dendê. Nossa, Oxaguian, sim. Aqui no Brasil, na maioria dos terreiros de candomblé, não se coloca. Mas em terras iorubais, sim,
na terra de Oguiã, o Edibo, suas oferendas são utilizadas bastante dendê. Bastante. Não é a pingada, é bastante dendê. Inclusive, lá, o dendê é utilizado até no próprio iniciado. Se passa, faz o fundamento, passando azeite de dendê no corpo do iniciado. Como eu falei, o azeite de dendê, na cultura africana, na cultura do orixá, ele serve para apaziguar. É utilizado principalmente nos orixás guerreiros, que é o caso de Oxóguian, certo? Mas, enfim, só um detalhe, principalmente o azeite de dendê é utilizado nos orixás guerreiros, principalmente após o egé, após o sangue, após a menga, após o sacrifício animal. Se rega com azeite de dendê, justamente para apaziguar, porque o sangue em si, apesar dele ser um elemento de vida, um elemento que traz a vida para aquele bar, certo? Ele é um elemento quente e muito egé no Ibá pode até trazer uma energia de conflito, de briga. Então, para apaziguar, se coloca o azeite de dendê. Ok? Bora para uma próxima pergunta, que inclusive essa pergunta me foi feita na live que eu tinha feito, certo? Que está salva tanto no Instagram como está salvo aqui no YouTube, certo? Que é referente à questão de Iemanjá. Afinal de contas, Iemanjá é do rio ou é do mar? Só fazendo uma correção, certo? Que eu errei na pronúncia quando me referi à questão da mãe de Iemanjá, onde eu falei Omolocum. Então, é Olocum. Olocum, sim, é uma divindade do mar. É a mãe de Iemanjá, a mãe de Oxum, a mãe das Adjés. Iemanjá, ela é uma divindade do rio. Inclusive, a sua saudação, Odo Iá, significa rio mãe. Odo, rio, Iá, mãe. Automaticamente, se a saudação de Iemanjá é Odoiá, ela é uma divindade da água doce, certo? Em solos africanos, inclusive, ela é chamada de Iemonja Ogum, que não tem nada a ver com o orixá Ogum, não tem nada a ver com a qualidade como aqui no Brasil a Iemonja Ogum tem. Não tem nada a ver com o orixá Ogum, certo? O Iemonja Ogum, ela é chamada dessa maneira por conta do rio onde ela é cultuada em terras africanas, que se chama Rio Ogum. Inclusive, tem até uma música que cantamos aqui no Brasil para Iemanjá, que é Iemanjá Ogum, Iemanjá Ogum, Iemanjá. Esse Ogum é referente ao rio aonde ela é cultuada e não tem nada a ver com o orixá Ogum, ok? Bora para a próxima pergunta, inclusive de uma seguidora assídua do meu canal e que eu tenho contato e tenho muito carinho por ela, certo? Não vou falar o nome dela para não expor, certo? Mas bora lá. É ofensa no Olubagé a pessoa não comer todas as comidas ofertadas? Olha só. Inclusive, antes de eu responder a pergunta, e sinalizado para vocês que me acompanham, o porquê ela fez essa pergunta. Ela me relatou que ela não é muito chegada, não gosta muito de comida de azeite. Então, pelo Lubagé ser uma comida regada de azeite, então alguns pratos ofertados ela não gosta. E ela disse que simplesmente foi o primeiro Lubagé que ela participou e não comeu toda a comida.
Ela pegou o que não tinha azeite de dendê. E aí ela me perguntou se seria uma ofensa para o orixá. Não, não vou dizer que seria uma ofensa. Não, não seria uma ofensa. Mas a partir do momento que se é ofertado algo para o orixá e você come daquela oferenda, daquilo que você está ofertando, você está fazendo, você está comungando com o orixá. Você está dividindo aquele axé. Você está oferecendo o axé para o orixá e está comendo do axé do orixá. Então, seria ideal, sim, por mais que você não goste, você não é obrigado a comer, mas que você coma um pouquinho de cada coisa, mesmo que você desperdice, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, não desperdiça, porque todo mundo que já participou do Lubajé sabe que o que sobra é ofertado, é arriado. Não seria ofensa ao orixá, mas seria bom para você que você comesse um pouquinho de cada elemento que está ali, mesmo que fosse só um pedacinho mesmo, só para provar, vamos dizer assim. Seria uma forma de você estar comungando, compartilhando com o orixá daquele axé, pegando um pouco do axé do orixá para você. Então, um conselho que eu te dou seria que você comece pelo menos um pouco, certo? Bora para a próxima pergunta, inclusive da mesma, que ficou um pouco até meio vaga a pergunta, mas bora lá. Ogan, pode fazer o uso da bebida alcoólica durante o xerife? Ogan, pode tudo? Não é submisso a nada? 3 perguntas em uma. Ogan pode fazer o uso de bebida alcoólica durante o xirê? Primeiramente, temos que entender o seguinte. Qual o papel do Ogan dentro do candomblé no momento do xirê? Tocar e cantar. Não é simplesmente tocar e cantar, é louvar ao orixá. Eu não concordo, embora eu conheço muitos órgãos que fazem isso, não somente querendo digerir bebida alcoólica, mas também em uso de entorpecentes, como eu já presenciei, conheço órgãos que fazem isso. Cheira pó, e eu não poderia falar esse tipo de coisa aqui por causa do YouTube, mas enfim, soltei, bora lá. Enfim, não pode utilizar nada que entorpeça o ori. Automaticamente, drogas e bebida alcoólica seria algo que não combinaria com o Ogan no ato de uma cerimônia religiosa. Certo? Está errado. O atabaque, cujo qual ele vai estar tocando, certo? Ou a cantiga, cujo qual ele vai estar entoando, louvando o orixá, é algo sagrado. Sendo algo sagrado, você tem que estar com seu ori equilibrado, seu ori limpo. E a partir do momento que você faz o uso de qualquer tipo de entorpecente, seja a bebida alcoólica ou o uso de droga, certo? Você, querendo ou não, você entorpece seu ori, automaticamente você desequilibra o seu ori. Então, seria assim, tipo uma afronta para o sagrado. Ok? Eu, Odessurá, não concordo. Mas cada casa faz o que quer. Eu não estou aqui para comprar briga com ninguém. Enfim, eu acho que tem momento para tudo. Após a festa, se quiser beber, se você bebeu, ingeriu qualquer bebida alcoólica, ou se você fez o uso de qualquer entorpecente, não encoste no tabaco e não cante para o orixá. Certo? Aí a outra pergunta foi: Ogan pode tudo? Tudo o quê? Eu acho assim, o posto, o cargo Ogan, o cargo EQED, ele é limitado, ele tem a sua função específica. Então dizer que o Ogan pode tudo ficaria meio vago, né? Aí a outra pergunta foi: Ogan não é submisso a nada? Primeiramente, todos de dentro da religião somos submissos ao orixá. O orixá é o superior a nós, certo? E
Não existe nada nem ninguém dentro da religião superior ao orixá. Por isso que eu costumo dizer, não existe pai de santo. Orixá não tem pai. Orixá não tem mãe, certo? Nós cultuamos o orixá, nós adoramos o orixá, nós devemos reverência ao orixá, seja babalorixá, yalorixá, um Eked, um Ogã, um Ebome, um Yaô, seja lá quem for. Nós estamos ali para servir o orixá e não ao contrário, ok? O termo babalorixá não é pai do orixá, e sim pai do segredo do orixá. É aquela pessoa que vai ser portador do conhecimento do orixá, de como implantar a energia do orixá, de como invocar aquele orixá, e não que ele seja o pai, seja superior ao orixá, ok? Ele é um zelador, ele está ali para zelar, para cuidar do orixá, para servir ao orixá. Então, Ogã, sim, é submisso. Agora, se você está querendo perguntar, aí vai ser uma interpretação minha, referente à questão, tipo, Ogã é mais que o Pai de Santo? Não. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel fundamental dentro da religião, ok? Aí eu vou ser um pouco polêmico no meu ponto de vista. Aí muitos Ogãs até vão se retar com minha cara, vamos dizer assim. Porque os Ogãs, eu já vi muitos Ogãs. Eu como Ogã posso virar o Babalorixá. Eu tenho o poder de virar e chamar o orixá do Babalorixá. Ok? Mas, um exemplo. Eu, Babalorixá, inicio você e você não me inicia. Enfim, cada um tem o seu papel de grande importância dentro da religião. Cada um no seu quadrado. Ok? Eu acho que consegui ser claro. Aí vamos para a próxima pergunta. Qual a importância do abianato na sua opinião? Para quem não sabe o que é abianato, toda pessoa que está dentro da religião, dentro do Ebé, que está cultuando o orixá e não é iniciado, ele é chamado de abian. Após a iniciação é chamado de Yaú. O período de abianato seria justamente esse período onde a pessoa cultua, está ali para cultuar o orixá, mas ainda não é iniciado para o mesmo. Eu já falei isso em vídeo, já falei isso na minha live e vou responder novamente, até porque é um assunto que eu gosto muito e tenho muito respeito por Abian. Primeiramente, temos que entender o seguinte: Abian é o início da nossa religião. Uma casa sem Abian, um candomblé sem Abian, não é candomblé. Por quê? Para você ser um Yaô, para você ser um Eked ou um Ogã, para você ser um Babalorixá ou um Yalorixá, para você ser um Ebome, você precisou ser Abian. Então, o período do abianato é um período crucial e de grande importância dentro da nossa religião. Simples. Aí você me pergunta, até porque existe muito isso, a questão do preconceito que sofre o Abian por não ser iniciado. Eu acho que dentro da religião todos merecem respeito como igual. Porém, o período do abianato eu acho de grande importância pelo seguinte: é o período onde você vai aprender, pelo menos tem que ser assim, né? Embora eu sei que muitas casas não ensinam aos seus abiães, e muitos abiães também não procuram aprender, simplesmente se acomodam. É o período que você vai conhecer o que é o orixá, é o período que você vai conhecer o que é o culto, é o período que você vai aprender uma saçanha, é o período que você vai conhecer folha, é o período que você tem para aprender tudo. Por quê? Dentro da nossa religião, para quem é da religião sabe que a pessoa após a iniciação, no período do preceito,
tudo ele vai virar. Tudo o orixá vai responder. Então, você não vai ter o mesmo tempo, a mesma disponibilidade que um Abian tem de aprender. Abian, aproveite o período do Abianato, aproveite esse tempo para você conhecer o que é a religião, para você conhecer o que é o orixá, para você aprender sobre o culto. Simples assim. Aí bora para a próxima pergunta, que inclusive é de um amigo meu que há muitos anos não via e reencontrei pelo Instagram. De forma tão clara, ou você acha que a exposição ajuda a quebrar certos tabus? Meio termo. O que é que eu quero dizer? Acho sim que muitas coisas têm que ser exposto, sim, tem que ser mostrado, sim. Acho que estamos no tempo de aprender. Antigamente você não tinha tanta liberdade como se tem hoje. Antigamente você não se tinha tantos recursos para estudar, para aprender como você tem hoje. Era mais limitado, certo? Hoje em dia, os tempos é diferente, o pensamento, a conduta das pessoas são diferentes. Hoje as pessoas questionam mais, hoje as pessoas buscam mais, certo? E eu sou a favor, sim, de expor algumas coisas. Quando eu digo meio termo, óbvio, existem segredos de Roncós, existem segredos do quarto do santo, existem ritualísticas, fundamentos que não podem ser expostos. Não simplesmente, porque não podem. Primeiramente, eu não posso chegar aqui e expor, tipo, como se assentar um Exu, uma pombogira. Por quê? Porque eu sei que existe muitas pessoas que... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Que eu não sei o que tem na cabeça. Que seria bem capaz de simplesmente chegar e querer realizar tudo que eu falei. Sem ter um mínimo de preparo. Então, por precaução e para preservar até a própria pessoa que quer aquele conhecimento, de cometer algum ato que prejudique a vida dele, prejudique a ele. Então, óbvio que algumas coisas, sim, tem que ficar como segredo. Tem o seu tempo de saber, o seu momento exato de saber. Então, meio termo. Eu acho, sim, que tem que expor, sim, muitas coisas para se quebrar tabus, para se quebrar os mitos que existem dentro da nossa religião. Porém, algumas coisas, de fato, não podem ser expostas. Muitas pessoas, inclusive, eu já tive até problema com isso, dizem que eu exponho demais a religião. Eu, sinceramente, não concordo, certo? O que eu exponho aqui é o que todo mundo tem direito e obrigação de buscar saber. Quem gosta do meu ponto de vista, quem gosta das coisas que eu falo, vai me seguir. Quem não gosta, simplesmente é só não seguir. Simples. Mas eu acho sim que temos que começar a expor algumas coisas, temos sim que quebrar alguns tabus, alguns mitos, temos sim que desmascarar muita gente dentro da religião, para fazer com que a nossa religião seja uma religião de fé, porém uma fé pensada e não uma fé cega. Bora lá. Aí ele me fez uma outra pergunta, até similar. A beleza do candomblé está também em seus mistérios. Você não acha que certas coisas não devem ser expostas? Eu já respondi a pergunta. Sim, algumas coisas eu acho que não devem ser expostas. Agora, referente ao que eu falei, que muitos dizem que eu exponho a religião, existem muitos babalorixás, inclusive nas redes sociais, principalmente YouTube, que expõem coisas muito mais do que eu. O que eu falo aqui não é nada que degrina,
não é nada que prejudique a nossa religião. E há muitos anos a nossa religião já vem sendo exposta. Inclusive, temos livros antigos, que eu também não vou estar citando o nome de livro de ninguém, não vou estar fazendo propaganda para ninguém. Existem livros, pronto, Pierre VG, que expõem coisas do nosso sagrado. E ninguém fala nada. Enfim, eu não acho que eu exponho a religião. O que eu faço, vou continuar fazendo, agrade ou não. Tá certo? Bora para a próxima pergunta. E mais algumas perguntas, certo? Deu uma travada aqui a câmera, mas voltou. Eu vou fazer mais algumas perguntas e vou encerrar e eu faço um outro vídeo para não ficar também muito grande, tá ok? Até porque já temos 45 minutos de vídeo. A pergunta que uma seguidora também me fez. Por que as mulheres menstruadas não podem fazer nada em relação aos ritos? Não sei como perguntar. Não sei como perguntar isso de uma forma melhor. Já ouvi falar que é como se a mulher estivesse impura. Porque se é algo natural. Sim, é algo natural. E a questão de a mulher, quando está menstruada, não poder realizar alguns ritos dentro da religião, não tem nada a ver, não tem nada a ver com impureza. Simplesmente a mulher, quando ela está menstruada, na época da menstruação, ela tem uma ligação muito grande com as Adjés, com as grandes mães, as feiticeiras, com as Yamins. Existe um grupo de Yamin que se alimenta da energia deste sangue. Inclusive, até muitas mulheres, quando estão no período menstrual, têm a TPM, ficam nervosas, justamente por influência das Adjés, justamente por influência dessas energias, por estar na presença próxima dessa energia. Então, por conta disso, alguns ritos da religião, certo? A mulher, quando está menstruada, não pode realizar, não pode participar. Não é por questão de impureza, e sim pela influência que a mulher está sofrendo naquele momento. Não vou dizer que é uma influência negativa, até porque, no meu ponto de vista, as grandes mães não são não é uma divindade negativa, muito pelo contrário, elas são justas. Elas estão para cobrar daquelas pessoas que andam errado, daquelas pessoas que têm uma conduta errada. E, inclusive, saindo um pouco da pergunta, mas não saindo do assunto, inclusive, a mulher que tem relação sexual com um homem, estando menstruada, é como se ela estivesse carimbando, marcando o homem para ataque das grandes mães. Então, você, mulher, que é da religião, quando estiver no período menstrual, não tenha relação sexual. Evite relação sexual, evite contato com seu parceiro quando você estiver menstruada, por seu bem e por bem do seu parceiro. Ok? Bora para a próxima pergunta. Quem é Airá? Primeiramente, certo? Contrário do que o candomblé prega, contrário do que muitos acreditam, Airá não é qualidade de Xangô. Airá é um orixá independente, certo? É um orixá à parte de Xangô. Não é qualidade de Xangô. Inclusive, tem uma divindade em terras africanas, em terra Yorubá, chamada Arira, que se assemelha com o culto de Airá aqui
no Brasil. Ele é também considerado uma divindade do trovão, assim como Xangô. Por isso, a relação de Airá é qualidade de Xangô, mas não é. É um orixá à parte, é um outro orixá, tá ok? Eu vou dar uma pausa neste vídeo, vou fazer um outro, porque já tem mais de 50 minutos, vai ficar muito cansativo, tá ok? Então, volto para a segunda parte.